Novamente, boa noite a todos. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Leamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos orar nesse momento. Ó querido Deus, somos gratos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, como pudemos cantar agora há pouco, por esta graça maravilhosa que alcançou a nossa vida em Cristo Jesus. E por hoje, Senhor Deus, sermos participantes da Tua santidade, pelo fato de que com Cristo, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. Ó Deus querido, queremos colocar diante do Senhor nosso tempo aqui de meditação, que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, conduz a nossa mente para a compreensão e para a aplicação, para que nossa vida possa ser moldada à luz da Tua vontade. Assim, ó Deus, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós entramos agora no capítulo 2 do livro de Efésios e nós estamos vindo de uma sessão na qual o apóstolo Paulo estava fazendo uma oração. Né? O apóstolo Paulo começa essa oração pedindo a Deus, por aqueles irmãos, para que Deus desse àqueles irmãos a iluminação no coração, para compreender o conhecimento de Deus. Então, o teor dessa oração tem a ver com um conhecimento que leva os irmãos a uma plenitude. E, ao final dessa oração, o apóstolo Paulo introduz o tema central dessa epístola, que é a doutrina de que Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte do corpo, que é a igreja, na qual todos nós estamos sobre o domínio de Deus em Cristo Jesus. Porém, diante disso, diante dessa tão grande e maravilhosa notícia que o apóstolo Paulo dá, traz um assunto central, digamos assim, derivado deste, que é a graça de Deus em nossa vida. Estudar a graça de Deus é uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento. Estudar como nós fomos resgatados por Deus. Esse corinho, inclusive, que nós cantamos anteriormente, a mensagem, é um corinho. O corinho tem o nome Excelsa Graça, né? E esse corinho resume bastante a graça de Deus. Porém, o objetivo da nossa mensagem aqui é expor a realidade inicial que traz a grande necessidade do homem da graça de Deus. E se fôssemos perguntar qual é a realidade que o homem se encontra, que traz a necessidade de o homem ser a graça de Deus, é a condição de morte do homem. A grande condição que o homem se encontra, preso em seus pecados,
é o ponto de partida para a necessidade da graça de Deus. E diante desse importante conceito bíblico, a nossa mensagem vai ter o objetivo aqui de estudar este ponto, que é o ponto de partida para alguém dizer: eu preciso da graça de Deus. E por que é importante estudarmos isso? A doutrina do pecado, ela é fundamental para compreendermos a necessidade da graça. Porém, na atualidade, no mundo atual, é uma das doutrinas que tem sido deixada de lado por um discurso triunfalista, que está completamente diferente da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, escrito na Escritura, é o homem na condição de pecador, morto e aprisionado pelos pecados. E diante disso, precisando da graça de Deus. E é diante disso que hoje nós iremos estudar um pouco sobre o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 de Efésios capítulo 2, que nos ajudará a entender esta condição que o homem está diante da necessidade da graça de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, como um grande mestre e que desenvolvia a sua doutrina de maneira muito sistemática, ele normalmente usa para apresentar o Evangelho essa mesma estrutura. Porém, não sei se os irmãos estão lembrados, que na Epístola de Efésios, ele demora um pouco para começar essa linha sistemática de apresentar a necessidade e depois de apresentar a solução. Na Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo começa isso desde o capítulo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa apresentando a necessidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos estão necessitados da graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, aqui na Epístola de Efésios, nós vimos que a sequência é invertida. O apóstolo Paulo apresenta primeiro o plano, o propósito de Deus para salvar os homens. E a obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O objetivo desse grande propósito, que é unir todos esses escolhidos a Jesus. E agora sim, o apóstolo Paulo vai dizer: diante disso, meus amados, é importante entender onde nós estávamos. O apóstolo Paulo faz um trabalho reverso, digamos assim, para explicar. E é por isso que no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a doutrina do pecado. Irmãos, talvez o que falta hoje, em nossas vidas para compreendermos um processo de santidade e um processo de santificação contínua é entender o quão mal é o pecado em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo ali para Timóteo, o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. A consciência do pecado, ela é importantíssima, não somente para a salvação, mas também para que possamos ter uma vida de constante santificação. Não negligenciemos a doutrina do pecado. Ela é importante, irmãos, porque essa é a condição de onde todos nós viemos. Essa é a condição onde o mundo está, e essa é a condição na qual lutamos contra ela diante da nossa natureza ainda inclinada ao pecado. Diante disso, abra sua Bíblia para Efésios capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer sobre esse verso é que, no original, esse verso, ele está organizado de uma maneira um pouco diferente e nos ajuda a compreender, inclusive, o fluxo de pensamento do apóstolo Paulo. No original, essa citação, ele vos deu vida, não existe. O original
o versículo é assim: e vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Provavelmente João Ferreira de Almeida, ao traduzir, trouxe a interpretação que está lá no versículo 5, que diz que ele vos deu vida estando vós mortos, e trouxe para cá, para dar sentido e coerência ao texto. Tá? Porém, o texto começa dizendo uma afirmação: vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. A realidade da morte é algo importantíssimo de nós compreendermos. A morte é o resultado da rebelião contra Deus. E o estado resultante da queda. Quando nós abrimos nossa Bíblia para Gênesis 3, eu não vou pedir para os irmãos abrir, mas se os irmãos quiserem, fica à vontade. Gênesis 3 relata um fato interessante sobre o pós-queda. O pós-queda, ali refletido no versículo 23 e no versículo 24 de Gênesis 3, diz algo interessante. O Senhor Deus, por isso, lançou-o para fora do jardim do Éden. Essa declaração significa que Deus tirou o homem da sua presença. Se nós avançarmos aí, ele diz, a fim de lavrar a terra que ele fora tomado. Aí ele diz, expulso o homem. O texto bíblico nos dá uma pista da condição do homem pós-queda. O princípio do problema do pecado é a distância de Deus. E a Bíblia chama isso de morte espiritual. Você já ouviu falar sobre morte espiritual, meu amado irmão? A morte espiritual revela a condição presente de toda a humanidade. Ela se encontra separada de Deus. E isso não começou com o nascimento, o nosso nascimento. Começou quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Quando eles pecaram no Jardim do Éden, automaticamente Deus expulsa os homens da sua presença. E através desse ato de Deus, acontecem três coisas diante disso. A primeira, a alienação do Criador. O que seria, pastor, mas o que significa alienação? O homem cria uma falsa independência. O que Agostinho chamou de uma tenebrosa e paranoica noção de onipotência. Agostinho diz que o homem, quando se afastou de Deus, tornou-se loucamente onipotente. O que significa isso? Os homens agora estão trilhando a sua própria vida, achando que são o seu próprio Deus. E vocês lembram que é isso que Satanás promete a Adão e Eva, não é assim? O que é que Satanás promete para Adão e Eva? No dia em que comerdes da árvore, sereis o quê? Como Deus, conhecedores do bem e do mal. E na verdade é isso que acontece, porém um homem adquire o que nós chamamos de alienação do Criador. Ou seja, ele se torna independente, porém essa independência que o homem teve do seu Criador não trouxe coisas boas para ele, e sim trouxe um grande vazio existencial. Perdendo a comunhão com Deus, o seu Criador, o homem adquire um grande vazio existencial, uma lacuna no seu ser, incapaz de ser substituída por qualquer outra coisa. Diante disso, o homem se vê aprisionado diante de uma situação sem solução. Abra sua Bíblia aí para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. E lembra, irmãos, estamos estudando sobre os efeitos do pecado na vida do homem.
Estamos ali tentando compreender o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vimos que quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. E essa independência, essa falta de independência trouxe um grande vazio existencial. Veja, Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que versículo interessante. O versículo tem uma frase-chave, diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e diante de tantos aspectos do que significa ser criado à imagem de Deus, tem um aspecto muito importante para compreender o que aconteceu quando o homem pecou. A completude que somente o homem tinha com a presença do Eterno em sua vida, passou agora não ter mais. E é por isso, irmãos, que fora da graça de Cristo, fora da presença de Deus em nossas vidas, o homem corre através de sentido. Talvez uma das perguntas mais intrigantes que os filósofos tentam responder é: qual é o sentido da vida? Já pararam para pensar por que essa pergunta martela a mente e o coração do homem? Porque quando o homem pecou, ele se afastou daquele que é o eterno, daquele que tem condição, através da sua presença, de preencher todos os vazios do homem. Quão profundo, meus irmãos, é isso? Quão profundo é entender que o pecado traz um grande vazio existencial na vida do homem. E eu gostaria de agora, hoje nós estamos aqui com a presença massiva de crentes, e eu gostaria de também fazer uma reflexão para as nossas vidas, meus irmãos. Nada pode preencher, nada pode dar felicidade a você, nada pode lhe completar, a não ser Deus. Lembre-se, meu amado irmão, que o mundo tem muitas coisas a oferecer. Riquezas, sucesso, fama, o seu trabalho, inclusive as conquistas que são sim importantes aqui na nossa vida. Mas nada dessas coisas preenche o lugar de Deus. Nenhum sucesso nessa vida preenche o lugar de Deus. É por isso que Salomão diz: todas as coisas são vaidade e são correr atrás do vento. Amado irmão, além do pecado ter alienado o homem, o pecado ter trazido o homem a uma falsa independência, do pecado também ter trazido ao homem um vazio existencial sem solução, o pecado também trouxe uma obscuridade de entendimento. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando por sábio, se tornaram-se loucos. Essa é a condição da morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus com os homens, através de uma falsa independência, de uma alienação de Deus com os homens, através de um grande vazio espiritual e através de uma escuridão de caminho. E assim o homem sem Cristo se encontra. E faz sentido, irmãos, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, né? Faz sentido. Faz sentido como olhamos para o mundo perdido em guerras, em tantos conflitos, em tantas mortes. Os homens lutando e buscando incessantemente coisas que não levam a lugar
nenhum. Bem, porém a Bíblia fala, irmãos, que a morte, na perspectiva mais ontológica da palavra, também significa a morte física. Não somente a degradação e a separação de Deus, estudamos aqui sobre a morte espiritual, mas também a condição adquirida na carne. Se voltássemos para o texto lá de Gênesis 3, 17 e 19, ali quando Deus está promulgando os seus castigos diante da queda, Deus diz assim: um homem, a terra produzirá abrolho, cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado. Porque tu ao pó, e ao pó tornarás. Há um segundo elemento importante que o pecado traz na vida, além da morte espiritual, é a realidade da morte física. O sofrimento, a morte física, irmãos, constitui um dos principais traços marcantes do pecado. E por meio dela, torna-se plenamente visível a condição no qual todo ser humano está. Independentemente da sua classe social, do seu poder aquisitivo, da sua condição inicial de saúde, da sua idade ou de qualquer outro fator. Hoje estava acompanhando as notícias e teve, os irmãos sabem que eu gosto de esportes, de corrida, né, e tudo, e eu estava acompanhando as notícias e hoje ontem teve um Ironman no Texas e um atleta no seu auge da forma física, brasileira inclusive, morreu na prova de natação. E aí naquele momento eu fiz uma reflexão, olha como a morte é uma marca clara e que ela não escolhe proprietário. Ela está presente em todos. Aquela atleta jovem, no auge da sua saída, no auge da sua saúde, foi vítima da consequência do pecado na vida dos homens, a morte. Abra sua Bíblia aí, por favor, para Eclesiastes capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes 8:8 dá uma compreensão boa sobre isso que nós estamos falando aqui. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há trégua nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. Há uma marca do pecado que está testemunhando sobre quão cruel ele é para a humanidade. E é por isso que é tão importante quando nós temos os momentos de velório. A gente não costuma gostar desses momentos, não é? Mas, irmãos, esses momentos, eles remetem a uma realidade da vida muito importante. E é por isso que a Escritura diz que melhor é estar na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do luto, nós compreendemos de verdade as grandes realidades espirituais e principalmente o grande problema do pecado e a necessidade da graça de Deus na vida do homem. Bem, porém a morte física, ela é muito mais abrangente do que simplesmente o momento do desligar. Talvez a gente esteja muito mais focado no momento do desligar. Mas a Bíblia deixa claro que o efeito do pecado tem a ver com a falibilidade da nossa natureza atual. Abra sua Bíblia aí para Salmo 38:3. Salmo 38:3. O pecado, ele também é responsável pelas doenças e a corrupção do nosso corpo. Olha só, Salmo 38:3.
não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Talvez quando olhamos e nos deparamos para a realidade dos hospitais lotados, das grandes necessidades que hoje o mundo atual tem de saúde, muitas vezes oramos por isso aqui, e não está nada de errado em nós orarmos por saúde, mas já pararam para pensar, irmãos, que a doença e a corrupção do nosso corpo tem a ver com as consequências do pecado em nossa vida? Que Deus projetou os homens para serem eternos, que Deus projetou os homens para viverem eternamente na sua presença. Mas no momento que os homens pecaram, Deus disse: tu és pó, e ao pó tornarás. E através disso, a corrupção também entra na raça humana. As doenças, os problemas e tantas coisas que nós podemos testemunhar aqui. E por fim, a Bíblia também fala sobre uma última grande e final consequência do pecado, chamada segunda morte. Os resultados do pecado na humanidade também vão além da morte física e também da condição presente da separação de Deus. A Bíblia apresenta o retrato da segunda morte, que são os efeitos permanentes da separação de Deus dos homens. Abra sua Bíblia para 2 versículos, estão bem perto um do outro. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo 15. E depois Apocalipse 21, 8. Veja, em Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a Bíblia apresenta a realidade de uma segunda morte. E aqui a segunda morte tem a ver com a segunda morte espiritual. Tendo em vista que a primeira acontece no Éden. É a separação parcial de Deus. É aquela que pode ser resolvida através da graça de Cristo. Mas há uma separação que não pode ser resolvida mais, que é a realidade da segunda morte. Olha, capítulo 21, versículo 8. Aí mesmo do texto de Apocalipse diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então perceba, meus irmãos, o quão danoso é o pecado para a humanidade. Amado irmão, quando for falar do Evangelho, é necessário explicar para as pessoas o problema do pecado na vida delas. É importante que as pessoas compreendam que estão doentes. É importante que o mundo entenda que ele está precisando da graça de Deus. Mas, irmãos, outro grande fator importante nessa compreensão é que a consequência do pecado na vida do homem é também a incapacidade dele se livrar dessa maldição. A maldição do pecado, ela está entranhada na raça humana de uma forma que é impossível para ele se livrar. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e quem foi esse homem? Adão. Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então você podia se perguntar: mas pastor, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que é que eu tenho a ver com o pecado daquele primeiro homem? É porque aquele primeiro homem, caro amigo, era o representante de todos nós. Aquele primeiro homem deu o pontapé
da rebelião contra Deus, e após isso todos passaram a ser filhos dessa rebeldia. Todos passaram a carregar na sua carne a marca da rebelião contra Deus. E é por isso que a Bíblia, ali no capítulo 5 de Gênesis, deixa claro que a morte aprisionou os homens por causa do pecado. Gênesis 5:5 diz que os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 5:8 diz, todos os dias da vida de Sete foram 919 anos e morreu. Gênesis 5:11 diz, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Gênesis 5:14 diz, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Gênesis 5:17 diz, todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Gênesis 5:20 diz, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Gênesis 5:27, o homem que mais viveu na face dessa terra, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Gênesis 5:31 diz, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. A Bíblia quis deixar claro que os homens estão aprisionados na morte e não há como sair desta prisão. E é por isso que os homens precisam da graça de Deus. E é por isso que talvez, diante dessa tão grande notícia, talvez João Ferreira de Almeida traz o versículo 5 para o início, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus amados irmãos, os vossos delitos e pecados, como fala o restante do versículo. Olha aí, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Apóstolo Paulo aqui quis não usar uma linguagem técnica, talvez possamos tentar interpretar o que seria a diferença de delitos e pecados. De maneira técnica, nós podíamos dizer que o delito é a transgressão propriamente dita de uma lei escrita, ou de algo que já era pré-estabelecido. Ou talvez dentro do contexto dessa epístola, o pecado dos judeus, né? Que conheciam a verdade de Deus através da lei escrita. E os pecados como a abrangência da corrupção moral, o pecado propriamente dito do gentio, que mesmo sem uma compreensão da lei de Deus, também erravam o alvo através de uma vida degradada e através de uma vida de moralidade corrupta. Talvez o apóstolo Paulo quisesse com essas duas palavras dar essa intenção, mas sem levar para o lado técnico do que significaria delitos e pecados separadamente, o apóstolo Paulo queria falar sobre a universalidade de todas as formas de pecado. E é por isso que Romanos 3,9 diz que se conclui, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E no verso 23 ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez hoje não faça tanto sentido quando falamos de judeus e gentios, mas talvez faça sentido quando você aplica na sua vida aquela falsa justiça própria. Mas eu sou uma pessoa boa. Mas eu sou um bom pai. Mas eu sou um bom filho. Mas eu sempre fui bom nisso. Mas eu nunca roubei, eu nunca matei. Eu tenho uma vida só de casa do trabalho para casa. O que é que o apóstolo Paulo responderia sobre essa justificativa? Não há nenhuma vantagem, nem no judeu, nem no gentio, nem nessa sua falsa justiça. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto, algumas versões dizem assim, todos pecados e destituídos estão
da glória de Deus. Talvez faça muito sentido com o que nós estamos dizendo aqui. Todos os pecados estão afastados de Deus. Todos os pecados estão longe de Deus. Todos os pecados estão precisando ser iluminados por esta glória de Deus. Porém, irmãos, a escravidão do pecado se dá de algumas formas. Nós aqui estudamos a realidade da morte nas suas três facetas: a morte espiritual, a morte física, a segunda morte. E como essa morte passa de geração em geração através do pecado de Adão. E depois a realidade de que todos, através dos seus pecados, estão presos nesta morte. Mas, e na realidade prática da vida? Como é que o pecado aprisiona as pessoas? Abra aí sua Bíblia, ainda no capítulo 2, no versículo 2. E o versículo 2 vai destrinchar a influência do pecado na vida dos homens. E, irmãos, vocês querem um versículo para ajudar as pessoas a entender como o pecado age na vida? Está aqui um versículo bom, para que nós possamos ajudar as pessoas a enxergarem como o pecado influencia as suas vidas. O texto começa assim: nos quais andastes outrora. Veja que o texto diz assim: segundo o curso desse mundo. E se você quiser, aqueles que estão aí anotando, pode de repente aí fazer um círculo, segundo o curso desse mundo. Ainda no versículo 2 tem assim: segundo o príncipe da potestade do ar. E no versículo 3 diz assim: segundo as inclinações da vossa carne. Vocês estão vendo isso? Aí no texto? Então veja que o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a enxergar o campo da influência do pecado na vida real das pessoas. Segundo, vamos lá para a gente aprender. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da nossa carne. Os três grandes inimigos do homem, não só do homem incrédulo, mas do homem crente, são essas três coisas, meus amados irmãos. O texto deixa claro: o mundo, Satanás e a carne. São os três grandes inimigos do homem. Veja que quando o apóstolo Paulo começa a apresentar a ideia aqui do curso desse mundo, nós podíamos abranger todo o sistema do mundo, assim como Romanos capítulo 12 e 1 fala. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós devemos não nos conformar com este século. E este século, o apóstolo Paulo está se referindo ao sistema desse mundo que está aprisionado no pecado e influenciando as pessoas a continuarem nessa escravidão. Práticas corrompidas do mundo e a falsa segurança do mundo. O mundo, ele aprisiona através de um sistema governado por falsas expectativas. Você não vai achar, irmãos, e aí os jovens que vão para as faculdades, normalmente eles escutam dos seus professores grandes expectativas sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você está estudando. Dificilmente você vai achar lá na faculdade algum professor que fale que não há expectativa e não há esperança aqui nesse mundo. Não é isso? Eu lembro que quando estava fazendo faculdade, eu prestava já, graças a Deus, nessa época já era uma nova criatura. E eu ficava vendo esse otimismo falso que o mundo secular tenta transmitir para as pessoas. É um otimismo que nós encontraremos a segurança aqui. A Bíblia já anunciou que quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina
destruição. Então, meu amado irmão, se atente a essa verdade bíblica. O que é que você está esperando desse mundo? O que é que você está esperando desse século? Que amor e que atenção você dá ao seu trabalho? Que amor e que atenção você dá ao seu emprego? Que amor e que atenção você dá às suas posses? Que amor e que atenção dá à sua posição na sociedade? Todas essas coisas aí, elas aprisionam os homens em seus pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz: os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Abandone, meu irmão, estas coisas. Pergunte ao seu coração: onde está o seu verdadeiro amor? Seu verdadeiro amor está em Deus e no próximo, que são os dois focos do nosso amor? Ou seu amor está nas coisas que o apóstolo Paulo diz, nos quais andastes outrora, e por isso estavam mortos, segundo o curso deste mundo? João, escrevendo ali para os irmãos, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como todas as suas concupiscências. Bem, porém o apóstolo Paulo ainda avança dizendo o seguinte: segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás aqui é apresentado como o grande acusador dos servos do Senhor. Lembram? Hino 323 do nosso cantor cristão, chamado Castelo Forte. Satanás é aquele que desde o início tentou os homens e que, irmãos, teve a ousadia de tentar o Senhor Jesus. E nós não somos maior do que Jesus. Se pudéssemos aplicar aquele versículo nesse contexto. O servo não é maior do que o seu Senhor. Estou tirando o versículo do contexto, mas se pudéssemos aplicar assim. Se Satanás tentou a Jesus, que era Filho de Deus, certamente Satanás nos tentará também. A Bíblia monta Satanás como um leão que ruge. Agora eu gostaria de fazer esses dias recebi uma mensagem interessante sobre isso, sobre um leão atacando um animal. E naquele momento me fez algumas reflexões sobre isso, sobre como Satanás aprisiona os homens no pecado, mas como ele age ardilosamente nesse processo de aprisioná-lo. Era um animal que ele ficou, o leão ficou olhando o animal se distanciando da manada. Algo que percebi ali rapidamente, certo? E aí vou aplicar isso para nós. Quão perigoso é nós sairmos da nossa manada, né? Quem é a nossa manada? É a igreja do Senhor, né? Aí a gente vê o animal ali saindo da manada, né? E aí o leão vai devagarzinho, se aproximando do animal. E o animal disperso, longe da manada que o protegia. Sabe o que é que o leão faz? O leão não chega abucanhando, não. Ele chega devagarzinho e sorrateiro, tá certo? Quando ele se aproxima, o que é que ele faz? Ele ruge. E o animal se desorienta. Para correr, para onde? Para perto da manada? Para longe da manada. Só que o leão corre e o leão faz o seguinte. O leão dá uma mordida exatamente no pescoço, para imobilizar e deixar aquele animal preso. Quão semelhante é, né?
Por isso que a Bíblia diz que Satanás é como esse leão, que está procurando as ovelhas fora da manada, que está procurando aqueles que se distanciam do povo de Deus, que está aqueles que estão dispersos, achando que o sistema do mundo pode dar alguma coisa. E ele está só esperando o momento de ir lá e abocanhar o pescoço e aprisionar estes. Assim Satanás faz com o mundo. E assim ele também pode fazer, tá? Com a vontade dos crentes. Satanás oferece uma vida de uma falsa beleza. Foi isso que ele ofereceu para o Senhor Jesus. E infelizmente, muitas vezes, Satanás usa o que é santo para instituir profanação. O que foi que Satanás usou para tentar Jesus? A própria palavra de Deus. É isso que ele usou. Irmãos, não duvidemos do poder de Satanás, da influência de Satanás sobre esse mundo e dos perigos dele para a vida do crente. Nós estamos aqui estudando com o apóstolo Paulo, trazendo à luz a mente daqueles irmãos, a condição que eles estavam, que eles tinham sido resgatados. Mas vamos ver mais na frente, que o apóstolo Paulo vai alertar os irmãos também, a não voltarem a agir como agiam anteriormente, antes de ter sido participantes da vida. E por fim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo o quê? Segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O pecado, irmãos, corrompe o coração do homem, ao passo de que o homem esteja buscando um outro Deus. E ele encontra rapidamente. Sabe quem é o outro Deus preferido do homem pecador? Ele mesmo. Ele torna-se o Deus da sua vida. Ele torna aquele no qual todas as coisas estão para satisfazer a sua vontade. É por isso que Tiago 1, 14 e 15 diz: de onde vêm todas as coisas, os problemas no meio de vós, senão dos prazeres que militam sobre a vossa carne? O pecado corrompeu a mente do homem, o pecado corrompeu a vontade do homem, e o pecado corrompeu as emoções do homem. Ao passo de todos esses homens se tornarem o quê? Filhos da ira. Ecoando o que o apóstolo Paulo já ensinou lá em Romanos 1,18. Como foi que ele ensinou lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Amados irmãos, essa é a condição do homem pecador. E nós passamos aqui esse tempo, esses 45 minutos aí, me colocaram um relógio ali agora na frente, né? Para nós estudarmos sobre a doutrina do pecado. Porém, eu gostaria de deixar aqui um primeiro versículo da próxima mensagem. O primeiro versículo da próxima mensagem é o capítulo 2, versículo 4. Olha o que é que diz aí, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O apóstolo Paulo agora vai dar a resolução de tudo isso, dessa condição de morte, dessa condição de aprisionamento dos homens, dessa condição em que os homens se encontram. O apóstolo Paulo vai apresentar como é que Deus demonstrou, ou como Deus nos deu a sua graça maravilhosa em nossa vida. Gostaria de fazer 3 pequenas aplicações para nós encerrarmos. E eu gostaria de já chamar os músicos
para nós cantarmos Excelsa Graça de novo, né? É para a gente encerrar o culto cantando ela. Mas eu quero fazer 3 aplicações aqui para nós. Amado irmão, o pecado, como consequência positiva da nossa parte, ele requer arrependimento. O pecado, como consequência positiva da nossa parte, ele requer arrependimento. Nós devemos pregar aos homens a necessidade de arrependimento. Por isso que uma das primeiras pregações dos apóstolos tinha essa frase: arrependei-vos e convertei-vos. E é por isso que João Batista falou isso: arrependei-vos e convertei-vos. Para nós, irmãos, se estamos sofrendo com o pecado em nossa vida também, há uma mesma necessidade: arrependei-vos desses pecados. Chegue diante do Senhor, confesse o seu pecado. Segunda coisa, a consciência do pecado aproxima o pecador de Deus. Quando nós conhecemos o nosso pecado, quando o pecador incrédulo reconhece o pecado, ele clama por salvação. Quando o crente reconhece o seu pecado, ele clama por santificação. E por fim, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que todos se arrependam, que todos cheguem ao arrependimento. Que compreende a necessidade de reconhecer os seus pecados diante de Deus e se consagrar a Deus. Lembre-se, a consciência de pecado também nos aproxima de Deus. Há algum irmão aqui que está aqui hoje, que tem vivido uma vida longe do Senhor. Há algum irmão aqui que tem vivido uma vida de prática de pecado e que diante do confronto da palavra de Deus quer fazer um compromisso com o Senhor, ou de repente alguém que está aqui hoje quer se reconciliar com Deus diante da condição de reconhecer que é pecador, alguém levante uma de suas mãos. Alguém deseja ter um compromisso com o Senhor? Alguém deseja se arrepender da sua condição atual? Alguém quer se comprometer com Deus a viver uma vida buscando dia após dia a viver longe do pecado? Levante as suas mãos. Alguém? Ó Deus querido, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, confrontando o coração de todos que aqui estão. Ó Deus amado, muito obrigado pela tua graça. E também, Senhor Deus, desafia a todos que por acaso estão escutando essa mensagem, através, Senhor Deus, dos canais, que também possam, Senhor Deus, neste momento estarem incomodadas pelo Espírito e decidam, Senhor Deus, para a salvação. É em nome do Senhor Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Vamos cantar o hino Excelsa Graça.
me salvou, na cruz de cruz se entregou. Tão grato sou teu amor, que sacrifício remidou. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre pecador, excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas e colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. A esperança e ajudar o céu. Agrado Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Seu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas e colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Louvado seja o nosso Deus por essa tão maravilhosa graça, né? Deus abençoe, nos leve em paz para os nossos lares.